Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins, o penúltimo vídeo do ano, porque vai rolar mais um ainda amanhã. E hoje nós vamos conversar sobre quais foram as minhas melhores leituras em 2024, beleza? Antes de começarmos o vídeo, já sabe, né? Aqui no link da descrição você vai encontrar um link para que você entre no meu e-mail, tá bom? A minha lista de e-mails é de graça e você recebe ali e-mails quase diários sobre grandes obras da literatura, de graça. Um conteúdo que é diferente do que você encontra aqui no YouTube, beleza? Então, assim, às vezes são sequências de 10, 15 e-mails sobre um único livro que são absolutamente profundas e diferentes de tudo que você já viu, eu garanto, tá bom? E também você encontra aqui meu Instagram e um link com possíveis produtos que talvez lhe interessem, uma lista de indicações de livros, um produto sobre Dostoiévski, a lista que serve para o meu clube de leitura e por aí vai, beleza? Então, inscreva-se aqui no meu e-mail, dê uma olhadinha nos links, porque você vai encontrar muita coisa boa lá dentro, beleza? Vamos ao vídeo. Galera, é o seguinte, neste ano, eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu comecei o YouTube, a sério, faz 2 meses mais ou menos, a minha vontade de ler voltou com tudo, porque ela tinha ficado um pouco adormecida nos últimos 2 anos, porque eu ficava só no Instagram, e o Instagram é uma coisa que pode sugar sua alma, sendo você produtor de conteúdo e às vezes sendo você consumidor de conteúdo, tá? No meu caso, eu produzo conteúdo e aquilo ali foi começando a roubar a minha vontade de ler, a minha vontade de aprender, e eu fui atrofiando. Com o tempo, né, eu descobri o e-mail, eu descobri o Substack e agora eu descobri o YouTube, que são plataformas de conteúdo mais denso e profundo e longo, e essa minha vontade de aprender, de descobrir, de explorar voltou. Beleza? Então, neste ano, eu não li nem de longe tanto quanto eu gostaria e nem com a variedade que eu gostaria. Eu sempre tenho pelo menos 12 leituras fixas para fazer por ano, porque são os livros que eu leio no meu clube de leitura, tá? Meu clube de leitura dos clássicos. Então, pelo menos todo ano eu leio 12 clássicos e um monte de livros, artigos acadêmicos e ensaios que tenham alguma ligação com os livros. Então eu tenho essas leituras que, cara, já chegam tranquilamente às dezenas, às várias dezenas, porque além de ler o livro, eu preciso ler muito material sobre o livro, e é muito material. Porém, mesmo assim, eu sei que eu poderia ter lido mais. Então, esta lista aqui vai ser um pouquinho menos heterogênea do que eu gostaria, porém você vai encontrar ainda indicações valiosas e algumas indicações que você nunca imaginaria que existem, eu garanto, beleza? Vamos lá então, minha lista dos melhores livros de 2024, vamos começar por eles, os clássicos. Vamos começar por ele, né? Guerra e Paz, de Tolstói. Cara, Guerra e Paz de Tolstói, nesta edição aqui, que é a edição que eu recomendo. Por quê? Porque ela foi traduzida pelo Rubens Figueiredo. Existe uma outra tradução no mercado? Existe a tradução do Clube de Literatura Clássica. É uma edição absolutamente fenomenal, é linda de morrer, porém, os tradutores que são premiados, diga-se de passagem, tá bom? Os tradutores têm um único problema, eles são portugueses. Então, o português que você encontrará na tradução do Clube de Literatura Clássica não é o português brasileiro, e para alguns leitores isso pode ser um problema, isso pode ser um obstáculo a mais para que eles consigam ler um livro que tem 1.400 páginas, tá bom? Então, você pode comprar a edição do Clube de Literatura Clássica, CLC, com certeza absoluta, tá? A tradução é ruim de forma nenhuma. É uma tradução de tradutores premiados, que são especialistas no russo. Porém, para alguns leitores, isso pode ser um problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um clube de leitura, eu acompanho centenas de leitores ali e já acompanhei milhares ao longo dos anos que eu trabalho no Instagram. E eu sei do que eu estou falando. Então,
Caso você seja um leitor mais avançado, um leitor que seja acostumado com o português de Portugal, pode comprar, claro, a da CLC, mas essa tradução aqui do Rubens Figueiredo torna a experiência ainda mais fluida. Tolstói é um autor muito fluido, com uma escrita que é surpreendentemente fácil e, inclusive, é uma das mais imersivas que eu já li. Você literalmente se esquece de que está lendo e vai apenas sendo levado pelo gênio descritivo e narrativo do Tolstói, tá bom? Guerra e Paz, então. É a obra-prima do Tolstói. O próprio Tolstói dizia que o livro não é um romance, ele não é um romance no sentido formal, como Ana Karenina é um romance, beleza? Ele dizia que Guerra e Paz foi o livro que ele conseguiu fazer. É de fato uma mistura de alguns gêneros, e foi um livro que, quando surgiu na Rússia, causou uma bela de uma confusão, porque ninguém sabia direito o que era aquele negócio. Ele foi lançado em partes, né, de forma serializada. Então, para que vocês tenham uma ideia, alguns críticos russos, que de burros não tinham nada, nos primeiros capítulos não faziam ideia de quem era o personagem ou os personagens principais. Hoje em dia nós sabemos, porque nós temos aí nós temos quase uma centena de anos de... Quase uma centena ou mais de uma centena? Ele foi lançado em 1800 e... mais ou menos 100 anos, eu não me lembro agora quando ele foi lançado, tá? De crítica para que nós possamos entrar no livro de um pouquinho mais preparados. Mas quando ele surgiu, ele pareceu confuso, ele pareceu frouxo, ele pareceu meio perdido para muitos escritores, inclusive Turgenev, que, de novo, de burro, não tinha absolutamente nada, tá? Guerra e Paz é um livro, de fato, que não tem aquela... Ele pode parecer prolixo, e de fato ele é prolixo às vezes. Ele é prolixo especialmente nas partes em que Tolstói resolve enfiar ensaios não ficcionais no meio do livro. Tá? Tolstói tinha alguns objetivos com Guerra e Paz. Ele não queria apenas escrever um romance, ele queria escrever alguma outra coisa que ao mesmo tempo fosse uma narrativa parecida com um romance e também fosse uma refutação de algumas ideias, especialmente ligadas à história, né, e ao cientificismo aplicado à história. Ele queria refutar essas ideias, ao mesmo tempo que ele queria apresentar suas próprias ideias sobre não apenas o funcionamento da história, mas o funcionamento de tudo, por assim dizer, tá? Porém, essa parte, tá, dos ensaios não ficcionais, essa parte da visão de Tolstói sobre a história, existe um livro muito bom chamado Hidden in Plain View. É um livro no qual o autor argumenta que a estrutura de Guerra e Paz, ela reflete os ensaios e a visão histórica de Tolstói. Porém, para ser bem sincero com você, tá, o livro pode ser muito bem lido, inclusive com você pulando aqueles ensaios. Um crítico famoso, o nome dele agora eu me esqueci qual é, ele recomendava que você lesse Guerra e Paz e pulasse todos os ensaios não ficcionais. Né? Eu li Guerra e Paz 2 vezes e eu mal me lembro da parte não ficcional, para ser bem sincero, tá? Por que Guerra e Paz é um livro maravilhoso? Porque você vai encontrar ali tudo. Assim, é impressionante. Você vai encontrar a vida humana inteira naquele negócio. Desde uma adolescente apaixonando-se, tá? E sentindo todo o rebuliço que uma paixão juvenil pode lhe causar, passando por festas e reuniões familiares que são felizes, até picuinhas familiares não tão felizes, escalando até tragédias familiares, que no final vão escalar até tragédias militares. Então você tem desde o mais singelo sentimento no peito de uma jovem até as deliberações bélicas de Napoleão, tá? E você tem pessoas que vivem no tempo de paz e no tempo de guerra. Pessoas comuns, civis e soldados. É um livro que realmente vale, eu juro para você, vale por 30, 40, 50, 100 outros livros, inclusive romances, inclusive alguns livros que poderiam ser considerados clássicos. Por quê? Pela abrangência da visão de Tolstói ali e pelo detalhismo. Tolstói consegue ser ridiculamente abrangente ao mesmo tempo em que é ridiculamente detalhista. Ele abre
e depois ele foca. E a abrangência do que ele consegue abrir e profundidade dos detalhes que ele consegue atingir, eu acho que ninguém mais conseguiu fazer isso com a mesma força que ele conseguiu. Não em uma obra, pelo menos, tá? E também você vai encontrar mais de 500 personagens. Claro que boa parte deles, né, tem um papel pequeno, mas você vai encontrar um número gigantesco de pessoas diferentes. Então, é um intensivão sobre a vida humana, basicamente. Pense nele assim. Imersão sobre a vida humana. Guerra e Paz, tá? É um livro que todo mundo deveria ler. No comecinho ele é um pouquinho mais difícil, porque é muita gente. Depois que você pega, que a coisa engrena, você simplesmente vai levado pela gravidade do livro, tá? Que é bastante forte. Então, 10/10. Cara, não morra sem ler. Maravilhoso. Pais e Filhos, do Turgenev. Turgenev foi um contemporâneo de Tolstói, tá bom? E ele escreveu ali na Era de Ouro da literatura russa. Nessa Era de Ouro surgiram livros como Guerra e Paz, Ana Karenina, Pais e Filhos, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios. Então, digamos assim, que foi uma década ali abençoada para os russos, pelo menos literariamente falando. Turgenev e Tolstói tinham uma relação conturbada, tá? Eles quiseram se matar, literalmente, quase rolou um duelo entre os dois. Turgenev foi o grande responsável por apresentar Tolstói e Dostoiévski aos europeus. E Turgenev não gostou muito de Guerra e Paz, ele achou um saco. E Tolstói não gostava muito de algumas coisas do Turgenev, muito embora eles se respeitassem demais como artistas. Não sabemos até que ponto esse não gostar tinha algo de inveja no meio, tá? Turgenev é um autor de primeiríssima ordem e é injustamente esquecido. Eu não vou dizer que ele é injustamente colocado à sombra de Dostoiévski e Tolstói, porque é difícil compará-lo de fato com Dostoiévski e Tolstói, tá? Mas ele é um autor de primeiríssima ordem e Pais e Filhos é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? É basicamente um livro que fala sobre, é um livro cujo tema imediato, pelo menos, são os conflitos geracionais. Nós seguimos a história de dois jovens, um deles é Bazarov, que voltam para casa. Na verdade, o amigo do Bazarov volta para a sua casa do seu pai e do seu tio, e existe um conflito ali entre as ideias do pai e do tio, do amigo do Bazarov, cujo nome é difícil, né? Arkady, é isso. Arkady e Bazarov são os jovens, o Arkady volta para sua casa, reencontra o pai e o tio. E o Arkady volta para casa de férias da faculdade. Então é a típica história do jovem que vai para a faculdade, ali se depara com ideias que são radicalmente diferentes daquelas dos seus pais, volta para casa e existe um embate, tá? Entre a geração antiga e a geração nova. Se você acha que isso é datado, eu acho que você não conversou com nenhum jovem de faculdade hoje em dia. Eu acho que você não acompanha. Eu acho que você está com a cabeça enfiada numa pedra, né? Vivendo numa caverna. Esse assunto é totalmente atual e me parece que o abismo, o gap geracional está ficando cada vez pior, tá? As ideias da nova geração estão ficando cada vez mais distantes das ideias das antigas gerações. Está havendo uma tentativa de ressurgimento da tradição em vários níveis entre os jovens, porém, esse ressurgimento é de grande forma capenga, tem muitos problemas, justamente porque falta a intermediação com a geração antiga, de verdade, e não a geração antiga imaginada ou idealizada. Seja como for, além de ter um baita conflito geracional, o livro é maravilhosamente bem escrito. Turgenev é um dos melhores estilistas que eu já tive o prazer de ler. Sabe quando você sente prazer com a leitura? É gostoso, não é apenas gostoso, é um prazer estético. É isso aqui, tá? E Turgenev, a escrita dele é muito sóbria, é de uma elegância, de uma fineza, uma finura inacreditável. Se você lê isso aqui rapidamente, muito rapidamente, e de vez em quando ele tem uns pequenos arroubos líricos que são muito bem controlados, muito bem controlados. Então é de um realismo, os personagens simplesmente saltam na página. Você simplesmente não consegue ficar indiferente a eles, porque eles são muito bem criados. Turgenev era, nesse sentido, parecido com Jane Austen, o detalhista máximo, tá? Que conseguia pintar uma personalidade, né? Criá-la, torná-la real para você com
poucas pinceladas. Além disso, é neste livro que, pela primeira vez, o termo nihilista é usado, pelo menos ele foi popularizado, e Bazarov se tornou um símbolo para os radicais russos da época, cujas ideias até hoje estão bastante em voga, tá? Os radicais russos eram sujeitos antirreligiosos, cientificistas, anticlericais, no geral, tá? E, no caso de Bazarov, era um sujeito que desprezava a arte completamente e louvava apenas a ciência. Ele era o cientificista máximo, uma espécie de neo-ateu cientificista, tá? De vanguarda. Então, nós temos aqui o conflito geracional e temos também ideias em germe que até hoje estão ou controlando boa parte do que nós pensamos ou ainda estão aí conflitando com outras ideias. São ideias atuais, tá bom? Que até hoje mudam nossa vida. Baita livro. Pequeno, curto. Você quer um clássico russo curto para você ler? Começa por aqui, brother, tá? Livraço do caramba. Peguei o errado. Macbeth, que está aqui, acho que no meu Kindle. Alguns livros eu não tenho físicos, tá? Me perdoem. Só agora que eu virei youtuber e eu sinto a necessidade de ter livros físicos. Mas Macbeth, deixa eu ver se eu encontro aqui no meu Kindle. Minha biblioteca. Só para mostrar a capa para vocês, porque eu sou desses. A Tragédia de Macbeth. Cara, meu putz, grilo, bicho. Cara, que... spoiler, não é spoiler não, mentira, tá? Mas é uma antecipação para quem quer ler Macbeth. Macbeth é a obra da ambiguidade. Tudo nesta peça é ambíguo. Absolutamente tudo, tá? Tudo pode ser lido como uma profecia realmente mágica e sobrenatural ou uma projeção psicológica que é encarada pelos personagens como se fosse uma profecia. Ou seja, o personagem quer aquele negócio e na sua cabeça aquilo é uma profecia porque ele não aguenta as consequências do que ele realmente quer, tá? É a história de um rei, não, né? De um nobre, que no começo da peça é abordado por 3 bruxas. Essas 3 bruxas são literais e reais, ok? Elas não são apenas projeções na mente do Macbeth. O que elas dizem, aí já é ambíguo, tá? Elas dizem que o Macbeth será rei, né? E a partir da profecia se desencadeia uma série de ações que vão resultar em Macbeth assassinando o seu próprio rei dentro da sua casa com a ajuda da sua esposa, Lady Macbeth. Lady Macbeth é uma das criaturas mais apavorantes que eu já pude encontrar em uma obra literária. Ela bota muito mais medo que o marido, especialmente as invocações da Lady Macbeth, tá? Lady Macbeth é aquele tipo de mulher que é feroz, aquele tipo de mulher profundamente corajosa e violenta, que inclusive atiça o marido. Tá? Sem a Lady Macbeth, o Macbeth não teria tido coragem de fazer aquilo. Porém, a forma como os dois acabam é um pouquinho paradoxal. Mas não vou dizer qual é, porque isso não é spoiler, tá? Mas a ideia, a trama do livro Macbeth é abordado por 3 bruxas que profetizam que ele será rei. A profecia é ambígua, porque tanto ela poderia de fato ser uma profecia, ou seja, elas estão apenas verbalizando algo que teria acontecido de qualquer forma, ou a profecia é autorrealizável, porque elas disseram, ele foi lá e fez, ok? Aliás, esse é um dos problemas com quem mexe, por exemplo, com astrologia. Aí você vai lá fazer uma consulta astrológica, né? E o cara vai lá e fala algo do seu futuro, ou algo que pode acontecer. Essa profecia, né, de novo, se torna ambígua. Porque se ela aconteceu porque o cara falou e apenas verbalizava o que teria acontecido, ou porque você foi lá e fez porque ele falou, tá? Então, essa ambiguidade na peça que se manifesta desde essa primeira etapa, na primeira camada, a mais óbvia, até camadas mais sutis, que descem até a linguagem da peça, tá? Então, assim como diria o John Sutherland, a literatura boa, né, a alta literatura, no geral, é considerada a partir da sua ambiguidade, ou seja, quanto mais ambígua for a literatura, melhor ela será. Esse é um critério específico, tá? Que é discutível, evidentemente, mas é mais ou menos o critério que, de fato, é usado. Macbeth é a literatura máxima.
porque ela é maximamente ambígua. Ela pode dizer uma coisa e o seu contrário e mais 10 coisas ao mesmo tempo. Baita peça, tá? E eu recomendo a tradução. Caramba, eu esqueci agora isso que eu recomendei. Desculpa, depois eu vou me lembrar aqui e colocar nos comentários. Próximo! Dom Quixote de la Mancha, tá? Este livro aqui é pura e simplesmente o surgimento do romance moderno, ok? Esse livrinho aqui, ele é tão, mas tão vanguardista que o Martin Scorsese, ele, do Absolute Cinema, o diretor, certo, que disse que os filmes da Marvel não são cinema, eu entendo porque ele disse isso, tá? Seja como for, Scorsese, um grande diretor, disse que tudo o que ele conhece de técnicas cinematográficas, tudo que ele queria fazer, ele já tinha encontrado antes em Don Quixote, tá? Esse livro aqui é um daqueles livros civilizacionais. É um daqueles livros que basicamente ajudam a fundar uma civilização, ou pelo menos ajudam a sedimentar a civilização que já existia, né? É um daqueles livros que são como, por exemplo, os Lusíadas do Camões, as obras do Shakespeare, as obras do Goethe, tá? Paraíso Perdido do John Milton, A Divina Comédia, são aqueles livros que estão no ápice, os Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, tá? São aqueles livros que estão no ápice da cultura, no sentido de que eles alimentam a cultura, tá? Eles são aquelas torres cuja sombra se lança sobre todas as obras culturais que estão aqui embaixo, ou até lá em cima, tá? Mas Monte Olimpo, Don Quixote, a leitura dele, tá? Na prática. De fato, o primeiro volume pode ser um pouquinho prolixo demais, porque o primeiro volume foi escrito como uma série como se fossem episódios, tá? De uma série em que o protagonista, com seu sidekick, vai encontrando problemas a serem resolvidos e lições a serem aprendidas. Porém, alguns dos problemas parecem que fogem um pouco demais do livro. Então, no primeiro livro, de fato, existem algumas digressões que são muito longas e que, evidentemente, vários críticos já tentaram, né, fazer uma ligação entre os incidentes e o livro. E, de fato, eu acho que existem ligações mesmo, mas é inegável que o livro poderia ser um pouquinho mais enxuto. O segundo volume já é bem mais enxuto, justamente porque na época Don Quixote, primeiro volume, fez um estrondoso sucesso, tá? Aliás, Don Quixote primeiro fez um sucesso estrondoso como um livro engraçado. Isso que é importante. Ele não ficou famoso da noite para o dia como um grande clássico, um livro a ser lido com, né, as sandálias da humildade, de joelhos, com a cabeça no pó. Ele foi lido como um livro engraçado, hilário, e os personagens Don Quixote e Sancho Panza foram incorporados à cultura popular como figuras cômicas, ok? Depois o livro foi sendo relido e acomodado a diferentes, assim, a muitas interpretações diferentes, tá? Eu acho que Don Quixote é o livro que já foi mais interpretado de formas contraditórias em toda a história humana. É uma coisa impressionante. Você vai encontrar pessoas dizendo absolutamente tudo sobre esse livro. E quase todas as coisas têm algum pontinho de fundamento. Aliás, aqui de novo recorrendo ao John Sutherland. O clássico, no geral, é aquele livro que se define pela sua flexibilidade. Como assim? O clássico é aquele livro que se acomoda bem em qualquer tempo, em qualquer época e em quase qualquer explicação. É um livro que é ao mesmo tempo antigo, a gente sente, né, que ele não é uma obra, ele é uma obra de um outro tempo, porém ele é antigo e ao mesmo tempo atual. Don Quixote é exatamente isso. Ele já foi lido, o Don Quixote já foi lido como um grande herói, tá, idealista, já foi lido como um palhaço mesmo, que não sabe nada do que está fazendo, já foi lido como uma coisa, um meio termo entre as duas, e tudo mais você pode imaginar, tá? Sancho Panza e Don Quixote já foram lidos como alegorias, e eu acho que servem de fato como alegorias, tá? Para a imaginação e o idealismo em Don Quixote e o senso prático, o pé no chão no Sancho Panza, mas eles não são reduzíveis a alegorias apenas, eles são
personagens de carne e osso tridimensionais, profundos e complexos. A relação entre os dois é muito engraçada no começo e depois vai ficando surpreendentemente comovente. Você se sente apegado aos dois e a amizade dos dois é uma das grandes amizades da história da literatura, se não for a grande amizade da história da literatura, tá? E Don Quixote é muito atual porque é basicamente o livro que nos apresentou esse modelo do sujeito, muito moderno esse modelo, contemporâneo, esse modelo do sujeito que vai construir sua vida por meio das suas próprias forças. Não vai se apegar à sua linhagem, não vai se deixar guiar pelo seu passado, pelo seu sangue, pela sua condição econômica. Ele vai criar-se a si mesmo, criar uma persona, criar uma nova pessoa. No caso, o Alonso cria o Dom Quixote, né? O Alonso é um burguês de classe média, é um classe média baixa ali, tá? Um nobre de baixa estirpe, cuja linhagem não lhe daria a possibilidade de chamar-se de Dom, porque Dom era o nível mais alto da nobreza. Ele, por ser louco, manda um dane-se para tudo isso e se chama Dom. Mas, sendo louco, faz coisas estúpidas e coisas heróicas ao mesmo tempo. E, sendo louco, parece carregar uma sabedoria que está inacessível àqueles que, na sua sanidade, se apegam perfeitamente aos códigos sociais e aquilo que receberam. Então, existe algo para nos ensinar, tá? Aqui neste livro. Porque até que ponto vai a loucura, né? Melhor dizendo, até que ponto a loucura é louca quando ela é mais heróica do que a sanidade? O que é exatamente a sanidade? O que é exatamente a loucura? Será que é melhor você ser um louco, porém um louco heróico? Ou será que é melhor você ser um são, porém um são medíocre? Tá? Livro maravilhoso. Pode ser um pouquinho complicado o primeiro volume pelas digressões, porém as cenas cômicas que vão desde slapstick, né? Desde cenas em que dignas do Chaves até reflexões muito profundas e um final que é muito comovente. Muito comovente mesmo, tá? Alright, vamos ver se eu tenho aqui mais livros aqui na lista físicos. Um Conto de Natal do Dickens. Eu gravei um vídeo agora, tá? Sobre este livro. Então, vou ser rápido, 2 minutinhos. Um Conto de Natal foi basicamente o livro que inventou o Natal, né? Inventou o Natal, mas foi o livro de Dickens que ele escreveu. Tá aqui, né? Um Conto de Natal do Dickens. Recomendo a edição da Antofágica, porque ela é linda, mas ela é muito cara. Então, caso você queira uma edição mais em conta, vá de Penguin, tá bom? Dickens escreveu este livro porque ele precisava de dinheiro, mas também porque ele precisava e ele queria reavivar o espírito de caridade dos ingleses. Ele tinha acabado de visitar uma escola para pobres, uma escola, digamos, uma escola custeada pelo governo, que era uma coisa horrível, tá? As crianças ali eram jogadas, eram largadas ali como se fossem lixo. Ele ficou tão comovido com isso que surgiu, né? Surgiu na sua mente e espírito de artista a ideia de criar uma história que chamasse a atenção dos ingleses para os pobres por meio de uma readaptação de uma tradição que já existia, que era a tradição de as pessoas contarem histórias de fantasma no Natal e no Ano Novo, tá? Então ele pega essa tradição, reorganiza a tradição e a reapresenta em um livro que desde então meio que redefiniu o Natal. Ok? O Natal estava enfraquecendo na época do Dickens, as pessoas mal prestavam atenção à data, e este livro sozinho meio que reavivou a data, e até hoje nos atinge, porque boa parte da ideia que temos do Natal veio da Inglaterra, que depois foi transportada para os States, né? Foi reorganizada em filmes natalinos que devem muito ao Dickens e chegou até nós, beleza? Então, é um livro maravilhoso, é curto. Dickens é um escritor que faz você amar a leitura, tá? Eu confirmo isso vez após vez, não só na minha experiência, mas na experiência dos meus milhares de alunos, tá? Que já passaram pelo clube e cuja leitura eu acompanhei de perto. As pessoas amam Dickens e ele faz com que você ame a leitura. Conto de Natal, acho que tem 180 páginas, é um livro maravilhoso, é comovente, é engraçado. É Dickens, cara, é Dickens, é quase mágico mesmo, tá? E já que eu estou falando aqui do John Sutherland,
Esse aqui não tem nem no Kindle, tá? Pra mostrar pra vocês. Tem só no computador. Depois eu posso colocar aqui a capa, né? Se der tempo de editar o vídeo. Se não, eu ponho aqui o nome na descrição do vídeo, tá? O nome do livro é 50 Literature Ideas You Really Want to Know. Não tem em português. A tradução é 50 ideias de literatura que você realmente deveria conhecer. Neste livro, que eu estou lendo ainda, o Sutherland, ele dá uma explicação curta e uma timeline bibliográfica sobre 50 pontos de interesse ou de controvérsia na literatura. Tá? Ele fala, por exemplo, sobre o problema do intencionalismo. Que problema é esse? É quando o autor diz que ele escreveu o livro para um objetivo e as pessoas leem o livro de outra forma. Tá? Até que ponto o autor tem controle sobre o livro que ele mesmo escreveu? Vou dar um exemplo. Charlotte Brontë escreveu Jane Eyre, que é um livro de coming of age, é um livro em que você acompanha o personagem desde a sua juventude até a vida adulta, ou seja, ele vai aprendendo como ser um adulto e absorve valores, né, que o transformam em um adulto específico, por meio de uma série de circunstâncias específicas, beleza? Charlotte Brontë era cristã, tá? Não era uma cristã exatamente ortodoxa, segundo os ditames e dogmas da igreja naquela época. Ela era um pouquinho heterodoxa, mas era cristã, inegavelmente cristã. Jane Eyre, quando foi lançado, ele foi atacado por alguns cristãos, beleza? Porque Jane Eyre seria um personagem muito rebelde. Mais ou menos como Dom Quixote, ela não aceita o seu quinhão, ela se rebela, mas se rebela de uma forma bastante específica, tá? Ela retém ainda a sua fé cristã, por exemplo, se bem que é um pouquinho misturado aqui e ali, tá? Misturada um pouquinho, é uma fé cristã misturada com um pouquinho de paganismo, por assim dizer. Quando passou um tempo, foi lançado um livro chamado The Mad Woman in the Attic, A Louca no Sótão, que era um livro escrito por críticas feministas, um livro muito bom, inclusive, tá? E neste livro, o título do livro, A Louca no Sótão, ela faz referência a Berta, que é uma personagem em Jane Eyre, tá bom? Berta não era a personagem principal do livro, era Jane Eyre. Porém, as críticas leram Jane Eyre como se a personagem principal fosse a Berta. Por quê? Porque elas queriam dizer que a Charlotte Brontë queria ter dito alguma coisa, mas ela não teve coragem de dizê-la. Então, ou ela inconscientemente não a disse, mas de forma inconsciente a colocou na personagem de Berta, tá? Então, é uma leitura que, assim, diz o seguinte: a autora não disse o que ela de fato queria dizer. Eu vou descobrir para vocês o que era isso aqui. E apresenta uma leitura alternativa, tá? Então, o Sutherland pega esse problema, por exemplo, do intencionalismo, explica rapidamente, assim, em 7 páginas ou menos, as principais posições e no final te dá uma lista de livros para que você leia e possa acompanhar as principais obras que trataram do tema. É um livro maravilhoso porque ele dá uma gigantesca visão panorâmica e lhe dá uma bibliografia imensa para que você mesmo possa correr atrás daquilo que mais interessa, tá? Infelizmente, não foi traduzido para o português. Quem sabe eu não faço isso depois. Difícil, mas quem sabe, né? Faça-os ler, do Michel Desmourget. Não sei como é que se fala. É de um francês, tá? É esse aqui, ó. Faça-os ler para não criar cretinos digitais. É um livro sobre leitura de criança. É um livro que fala sobre leitura de crianças. Ou leitura para crianças. As duas coisas, tá? Qual é a ideia do livro aqui, basicamente? O Michel Desmourget vai apresentar uma quantidade obscena de fontes acadêmicas e de artigos científicos e de livros, 1 milhão de argumentos para que você faça com que seus filhos leiam, tá? Ele vai apresentar desde estatísticas socioeconômicas, passando por problemas com telas e videogames, chegando à diferença entre livros e gibis, por exemplo, e chegando até estudos neurocientíficos que corroboram e comprovam a terrível eficácia da leitura para aumentar a inteligência dos infantes. Todos os argumentos possíveis e imagináveis para que você faça seu filho ler estão neste livro, tá? E, incidentalmente, o livro também serve para adultos, ok? Porque o que você aprende sobre a leitura e
o desenvolvimento cerebral em relação às crianças também se aplica em maior ou menor medida aos adultos. É um dos livros mais robustos, cientificamente falando, que eu conheço em relação à leitura. Existem outros livros que não têm esse arcabouço científico, tá? Eles são mais pessoais e confessionais. Esse aqui não, esse aqui é uma metralhadora de dados científicos e estatísticos para que você leve a sério a leitura dos seus filhos e para que você leve a sério a sua leitura. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre este livro aqui, beleza? Maravilhoso, vale muito a pena ler. Ele tem um segundo livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro no qual ele ataca o uso de telas, ele ataca o uso desenfreado da internet. Os dois livros são dois lados de uma mesma moeda, tá? Porque as crianças pararam de ler justamente porque elas começaram a consumir muito mais telas e videogames e computador e rede social, tá? Então aqui ele ataca o mito de que a televisão é uma coisa superior à leitura para que o seu filho fique inteligente, e aqui ele defende a leitura, tá bom? Daily Rituals, da Mason Curry. Que livro é esse? Nesse livro aqui, a Mason Curry pega 60 artistas diferentes, eu acho, e em 4, 5 páginas descreve como era a rotina criativa deles. Então, caso você queira, né, se inspirar criativamente, caso você queira roubar um pouquinho do glamour dos grandes artistas e aprender de fato como é que eles funcionavam, para que você consiga, caso seja uma pessoa criativa, né, para que você consiga melhorar a sua própria produção artística e criativa, esse livro é maravilhoso, tá? É um livro que é gostoso de ler, é um livro que você não precisa terminar, porque ele é dividido em artistas, e você não precisa, né, chegar até o final. Você pode pegar o livro e ler as vidas e as rotinas de 20 artistas e esquecer o resto, tá? Eu, por exemplo, li e amei a da Jane Austen, por exemplo, a do autor do Maigret, que é o Simenon, do Balzac, e outras sumiram, assim, mas algumas foram muito importantes para mim, me ajudaram, tá, a ter vontade de ser criativo de novo. Então, não é um livro assim, meu Deus do céu, mas é um livro cujo impacto pode ser muito positivo, tá? E é fácil, gostoso de ler, vale a pena, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu também li um livro aqui que eu gostei bastante, chamado As 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro. Tá? É da LPM, eu acho. Acho que é LPM. Na Amazon você acha, tá? É um livro curto que tem descrições bastante curtas e bem escritas de várias lendas brasileiras. Desde o Boitatá até um gigante chamado... Acho que é... Esqueci o nome dele, tá? É muita coisa para falar de cabeça, gente. Eu não criei notas, eu estou apenas falando aqui. Neste livro, o autor apresenta várias lendas brasileiras que vão desde... Ele apresenta a lenda e apresenta a sua possível origem, tá? Mas ele faz com um carinho, com uma empatia mitológica que me contagiou, sabe? Eu preciso dominar mais o folclore brasileiro, cultura brasileira, não só porque eu quero escrever alguma coisa ligada a isso depois, mas também porque é importante de fato, tá? As lendas e o folclore, eles fazem parte da identidade de um povo, do nosso povo. Então, eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, etnicamente, em relação à cor, eu sou branco, tá? Porém, eu sou neto de baiano, que veio da roça, de italiana e de pernambucanos, certo? Então, eu tenho primos lá em Pernambuco que são primos de segundo grau, que são negros, né? Um vô meu era bem escuro, se bem ele fosse um pouquinho, né? Aquela palavrinha que eu não vou dizer qual é, porque senão eu vou ser, né? Sei lá, levar um strike do YouTube, não quero. Então, eu preciso conhecer mais a minha história e a história do meu país, a história de São Paulo, por exemplo, tá? Eu comprei um livro sobre São Paulo, mas eu não li ainda, então não coloquei na lista. Aliás, caso você queira ler um livro interessantíssimo sobre isso, existe também o livro do Gilberto Freire, chamado Assombrações do Recife Velho, é isso mesmo. Gilberto Freire, né, que é do terreno da minha mãe, escreveu um livro maravilhosamente bem escrito sobre algumas lendas e assombrações do Recife. Baita livro, cara.
baita livro. Maravilhosamente bem escrito. E até hoje eu me lembro do Boca de Ouro, uma das assombrações que ele descreve no livro, tá? Mas então ficam aí duas leituras, caso você queira fazer as 100 melhores lendas do folclore brasileiro e Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Duas leituras muito gostosas e que vão fazer você amar um pouco mais a sua cultura, ok? Eu também li, por incrível que pareça, e gostei. O Ladrão de Raios, do Percy Jackson, tá? Que vamos ser sinceros aqui, né? É uma releitura do Harry Potter, tem a mesma estrutura do Harry Potter quase, porém o autor foi esperto e habilidoso o suficiente para criar um livro que, aproveitando-se da estrutura do Harry Potter, ainda se mantém como um livro sozinho, tá? É um livro muito divertido e para pré-adolescentes. Deve ser maravilhoso usá-lo como uma introdução aos mitos gregos, a mitologia em geral, tá bom? Então, eu li o primeiro livro, na verdade não li, eu vi em audiobook, uma parte e a outra eu li. Gostei bastante. Por que eu li este livro? Porque eu preciso ler mais coisas populares para criar conteúdo e porque eu mesmo quero escrever um livro infanto-juvenil, então eu preciso ler as pessoas que sabem escrevê-los, tá? Então, caso você queira lê-lo, recomendo, um livro divertido. Eu acho difícil alguém não tenha lido aqui ainda, tá? Mas, caso alguém tenha um filho, você pode dá-lo para o seu filho, beleza? E, deixa eu ver aqui... The Etymologicon, do Mark Forsyth. Eu vou colocar o nome aqui, tá? Mark Forsyth, ele escreveu um livro chamado The Elements of Eloquence. Não tem traduzido para português, nenhum nem outro. O The Elements of Eloquence é um livro maravilhoso sobre escrita. No vídeo que eu fiz sobre escrita, com o Rafael Chenson, meu amigo, porque nós temos uma oficina de escrita, tá? Para quem não sabe, nós ranqueamos livros de escrita, quase 40, e colocamos Elements of Eloquence no topo, assim. Só não ficou no Supremo, porque ali existe um outro livro, material que eu e o Rafael criamos, tá bom? Veja este vídeo, você vai entender por quê. Maravilhoso. Quando eu li esse livro, eu falei, caramba, este livro é o livro de escrita que eu gostaria de escrever. Quem sabe um dia. E eu descobri que ele tem outros livros, entre os quais esse Etymologicon. Esse livro sobre o quê? É um livro que fala basicamente sobre a origem das palavras, certo? Então ele pega uma palavra, ele mostra como ela se originou, ou como ela provavelmente se originou, e no final do capítulo sobre a palavra X, ele já puxa um gancho para a palavra Y, e assim até o final do livro. É um livro muito interessante, porque o Mark Forsyth é muito erudito, e ele é muito erudito em coisas que são aparentemente desconexas, aleatórias. Eu adoro essas coisas, tá? E ele escreve muito bem. Você dá prazer de ler, tá? Você vai adorar ler Elements of Eloquence e aprender a escrever enquanto você se deleita lendo. E você vai adorar ler The Etymologicon enquanto você se deleita aprendendo sobre as palavras, tá? Tem coisas muito interessantes, cara. Muito, 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 muito interessantes. E você sente prazer enquanto lê. Infelizmente, nenhum nem outro nós temos em português, tá? Fica aí mais uma dica para editores que estejam me assistindo. E para encerrar, vou colocar aqui C.S. Lewis on Writing and Writers. Este é um livro, uma coletânea de frases, parágrafos de livros e partes de cartas, nos quais C.S. Lewis faz comentários sobre a escrita, sua técnica, sua prática, suas dificuldades, seus valores, seus objetivos e escritores específicos. Como eu amo o C.S. Lewis de paixão, e ele é um dos meus escritores favoritos, e não só escritores, ele é um dos meus pensadores favoritos, porque ele é sempre extremamente claro, extremamente honesto e maravilhosamente são, filosoficamente falando, literalmente socrático, inigualável. Eu adorei este livro. Não li inteiro ainda, porque é um livro que você, né? Mas é um livro muito bem organizado. Então, caso você queira, cara, tem uma série de conselhos à mão sobre escrita, compre este livro. Não temos traduzido, tá? Mas é um baita, baita, baita livro. Para quem ama C.S. Lewis, como eu, mas para quem também não ama tanto assim, eu garanto que você vai encontrar conselhos muito úteis sobre escrita. E vou colocar mais um, vai. How to Write Like Tolstoy, do Richard Cohen. É um livro no qual o autor pega várias partes da escrita, começos, criação de personagens, finais, trama, conflito, e por meio de uma
vasta coleção de autores vai dando exemplos do que funciona e de por que aquilo funciona. É um livro maravilhoso para quem escreve, porque o autor é prático e ele vai até os grandes autores para te mostrar por meio deles porque isto ou aquilo funciona, além de fornecer anedotas que são sempre muito importantes para quem é criativo, porque a gente precisa de combustível criativo, tá? Então é isso. Esses foram os melhores livros de 2024. 1 hora de vídeo quase. Me desculpem, corri, tá? Não coloquei um monte que poderia ter colocado. E agora eu vou gravar um vídeo depois. Lhes indicando, né, livros para 2025. E um vídeo depois lhes contando quais são os livros que eu quero ler em 2025. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha coletado indicações úteis. Deixe aqui nos comentários quais vídeos você quer ver em seguida. Por favor, curta, comenta e se inscreva no canal, tá? Inscreva-se no canal, porque ele está aumentando, mas eu quero que ele aumente muito mais. E ao longo dos próximos 6, 12 meses, esse YouTube aqui vai se transformar em um dos maiores YouTubes sobre leitura e escrita do Brasil. Anotem o que eu estou falando. Para isso, eu preciso demais da ajuda de vocês. Demais. Bom, é isso. Agradeço pelo carinho que já venho recebendo todo dia de vocês. Está sendo muito bom mesmo. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.